cineasta e dramaturgo sueco Ingmar Bergman ganhou o mundo ao tratar de temas universais como a fé, a morte e o desejo, por uma linguagem bastante original. As questões levantadas por ele renderam Oscars, Globos de Ouro e várias outras premiações do cinema e do teatro. É esse o assunto do Para Todos de hoje. O entrevistado de hoje é Augusto Vieira, estudante e apreciador de cinema. Muito obrigada pela presença aqui no Para Todos, Obrigado Augusto. você, meu. Bom, quem ainda não conhece Bergman, vamos falar um pouquinho por onde começar, por onde conhecer Bergman e quais os aspectos fílmicos que chamam a atenção. Bom, Bergman foi um diretor sueco, né, que é provavelmente considerado um dos maiores, se não o maior diretor de todos os tempos, por muita gente, inclusive o Woody Allen, né? A gente sabe que o Woody Allen é super fã dele, né? E ele coloca ele acima de todos os outros. O Bergman é conhecido por trabalhar com temas que se chamam existencialistas, né? Quer dizer, ele trabalhava com a natureza da religião, a dinâmica dos relacionamentos, morte era algo muito importante para ele, né? Aliás, isso é traçado tanto na bagagem cultural que ele tem, né, na quantidade de peças e livros e filmes que influenciaram ele em relação a isso, mas também na vida pessoal dele, né? Quer dizer, ele é filho de um pastor luterano, né? E ele teve uma infância bastante religiosa, bastante estrita, que impactou ele provavelmente pro resto da vida. Ele falava sobre isso quando já era famoso, né? Ele falava sobre como ele tinha, não necessariamente uma espécie de trauma, mas uma relação de amor e ódio com a infância dele, né? Pelo fato dele ter se considerado uma criança bastante sonhadora, criativa. Ao meu ver, as pessoas devem começar... Não que devem começar, né? Pega o primeiro filme do Bergman que você tiver para ver, assiste. Mas eu acho que é valoroso, talvez, começar pelos filmes icônicos dele, os famosos, porque são bastante demarcadores, representativos da personalidade dele, do estilo dele, de fases da carreira dele, né? Porque ele é um dos tipos de pessoas criativas que mudou muito do início ao fim da carreira dele, e tem muitas diferenças e muitos assuntos que ele abordou. Então, eu acho que provavelmente o Persona é bastante icônico de uma parte da carreira dele, é o filme mais experimental dele, é o filme mais único do ponto de vista narrativo, né? As pessoas gostam bastante de falar sobre esse, gera bastante discussão. O Sétimo Selo é extremamente famoso, todo mundo que faz parte do cinema conhece esse filme, né? E mesmo pessoas que não são muito cinéfilos já ouviram falar do Sétimo Selo, né? É o filme famoso sobre a morte que joga xadrez com o cavaleiro, né? Eu acho que esse filme também é bastante interessante porque esse filme talvez encapsula certos assuntos que eram relevantes para ele de uma maneira mais precisa do que a maioria dos filmes dele. É bastante interessante. Eu acho que o Morango Silvestre também é bastante relevante para as pessoas começarem, porque o Morango Silvestre fala de uma outra parte, ligada também com essas questões existencialistas, mas nesse filme ele se concentra na passagem do tempo, na lembrança do passado, nostalgia, né? E na perspectiva da morte chegando cada vez mais, né? Var är hon? Det vet ni. Hon är borta. Alla är borta. Hör ni inte så tyst det? Allt är ju bortopererat, professor Borg. Ett kirurgiskt mästerstycke. Ingenting som smärtar. Ingenting som blöder eller skälver. Det är verkligen ganska tyst. En i sitt slag fulländad gärning, professor. Och vad blir straffet? Straffet? Det vet jag inte. Det gamla vanliga, antar jag. Gamla vanliga. Ja, visst. Ensamheten. Ensamheten. Just det. Ensamheten. Finns det ingen nåd? Fråga inte mig. Jag vet ingenting om sånt. A obra de Bergman é muito expressiva tanto no teatro quanto no cinema, que a filmografia ultrapassa os 50 filmes.
Ainda assim, ele afirmou que o teatro é o começo, é o fim, é tudo, e o cinema é o âmbito da prostituição. Exatamente, é. Como você avalia essa fala? Eu avalio de várias maneiras e eu acho muito divertida essa frase dele, talvez uma das mais divertidas. Ele fala que o cinema é o âmbito da prostituição, né? E que no teatro, o teatro é o início e o fim. Então, quer dizer, a impressão inicial é de que o teatro tem muito mais valor e o cinema é algo rasteiro, né? Mas tem tantas outras frases dele que não necessariamente contrariam isso, mas ampliam essa ideia dessa frase. Quer dizer, eu gosto de uma frase dele que é assim: o teatro é minha esposa e o cinema é a minha amante, né? Ele tem entre 170 e 200 peças teatrais, né? Algumas escritas por ele, a maioria interpretações de outros textos. E ele tem em torno de 50 filmes, né? Então, quer dizer, é inegável que ele trabalhou muito mais no teatro e ele disse uma vez que o teatro é a primeira paixão dele. O teatro é o grande amor dele. O cinema é, talvez, de certa maneira, secundário. Mas ele também admite o poder que ele considerava que o cinema tinha, que nenhuma outra forma tinha, incluindo o teatro, né? Então, talvez ele tivesse essa relação de distanciamento e aproximação. Quer dizer, ele parecia gostar muito de trabalhar no teatro, porque durante a carreira toda dele, ele buscou sempre o íntimo, né? Quer dizer, o close-up do Bergman é muito famoso, né? Quer dizer, ele é o cara que gostava de rostos. Ele tem uma frase sobre o Antonioni, e uma vez ele falou assim: eu estava assistindo uma entrevista do Michelangelo Antonioni na televisão, e eu não conseguia entender uma palavra do que ele estava dizendo, porque eu só conseguia olhar para o rosto dele, né? E ele falou, e esse é o fascínio do cinema, né? Nada no cinema é mais interessante do que o rosto humano. A expressão mesmo. Exatamente, é. Vendo a vida dele, vendo o resto do que ele falava sobre, e especialmente uma frase dele que diz que o cinema tem a capacidade de nos atingir de uma maneira inconsciente e profunda que nenhuma outra arte tem, né? Nenhuma outra forma de arte tem. Então, eu acho que quando ele diz isso sobre o cinema ser algo como prostituição, não é necessariamente pejorativo, né? Eu acho que é só uma diferença que ele fazia entre um e outro na cabeça dele. Ele chamava o cinema do âmbito do sonho sempre, né? Era um mundo onde o sonho existia, né? Onde o sonho era possível. Ele explorava personagens, retomava personagens em filmes diferentes. E em Sarah Band, uma das suas últimas produções, ele retoma personagens de cenas de um casamento. Uhum. Como você vê essa exploração diferente de personagens? Assim, em que isso resulta? Olha, eu acho que, nesse caso, talvez seja uma das situações onde isso foi feito com maior validez, talvez, onde seja mais interessante. Eu estava pensando sobre esses dois filmes. O Cenas de um Casamento, para mim, é talvez o filme mais interessante dele do ponto de vista dessa exploração do íntimo, tanto do casal, tanto da dinâmica de um par, quanto do indivíduo, né? E o que me parece muito interessante nisso é que a carreira do Bergman parece ter se modificado, mas ao passar do tempo. E a primeira metade parece ser característica de alguém que é novo. Quer dizer, os filmes como Morangos Silvestres, ou Mônica o Desejo, ou O Sétimo Selo, eles são aquele tipo de filme que é um conceito. Quer dizer, ele enclausura conceitos na forma de filme, né? Então, quando ele fala sobre a morte, ou sobre a conexão da religiosidade com o medo de morte, no Sétimo Selo, é tudo de uma maneira alegórica, né? Quer dizer, parece que ele tem um ponto de vista e ele está expressando aquele ponto de vista de uma maneira reduzida. Já nos Cenas do Casamento, na segunda metade da carreira dele, parece, para mim é mais interessante porque ele parece estar mais maduro, ele parece ser mais inteligente, ele parece ter uma percepção maior das minúcias do relacionamento, ou das minúcias do indivíduo no relacionamento, né? E o Cenas de Casamento, para mim, é interessante por isso, porque não parece ser apenas agora ele dizendo algo, parece ser ele querendo capturar da maneira mais natural possível o funcionamento de um relacionamento. E aí, assim, ele deixa aberto para quem está assistindo
esmiuçar aquilo, né? Quer dizer, ele falou uma vez numa entrevista, eu acho que com o David Lean, ele falou: cinema pode ser duas coisas, pode ser um documento ou pode ser um sonho, né? E ele falou: quando o cinema é um documento, é um retrato da realidade. Quando é um sonho, é um ponto de vista, né? Então, quer dizer, o Cenas de Casamento parece encaixar nessa definição dele de um documento, né? Quer dizer, ele quer mostrar como funciona, sem a pretensão de dizer o que é aquilo. E eu gosto do Sarah Band porque o filme foi feito em 2003, né? Então, se passaram mais ou menos 30 anos do Cenas de Casamento para o Sarah Band, e aí que está a validez do filme para mim. Quer dizer, eu lembro de pensar sobre os filmes do Richard Linklater, aqueles o Antes do Anoitecer, o Antes do Pôr do Sol e agora mais recentemente eu acho que Antes da Meia-Noite, né? E esses três filmes eles mostram um casal se reencontrando a cada 10 anos, né? Mas os filmes também foram feitos a cada 10 anos. Então, não é a visão de alguém sobre o que pode acontecer daqui a 10 anos com aquelas duas pessoas. São duas pessoas daqui a 10 anos pensando: agora nós estamos nesse ponto da nossa vida, então vamos ver o que a gente pode fazer em relação a esse momento. Quem são esses personagens agora, depois de 10 anos, né? E no Sarah Band é a mesma coisa, só que com uma distância maior ainda, né? Um outro ponto, sempre retratado por Bergman, é a religiosidade. E em A Fonte da Donzela, ele retrata essa tensão entre o paganismo e o cristianismo, numa época em que a Europa, o cristianismo estava se consolidando na Europa, né? Como ele tratou desse tema? Como você vê que foi essa retratação? Bom, na Fonte da Donzela específico, eu acho, aliás, que o Fonte da Donzela talvez seja o filme mais religioso dele, no sentido conceitual da palavra, porque apesar das pessoas apontarem o Sétimo Selo como o grande filme dele sobre a morte, sobre cristianismo, sobre religião, aquele filme parece ser sobre o que alguém sente em frente à perspectiva da morte, ou o que alguém sente quando acha que o fim está chegando, né? Quer dizer, a religião parece ser uma ferramenta que proporciona uma discussão, mas é uma discussão moral, é uma discussão ética, né? Agora, o Fonte da Donzela parece discutir certos dogmas, parece discutir, como você falou, esse conflito, né, entre paganismo e cristianismo. Quer dizer, parece discutir esse conflito não só cultural, mas moral que existia na época, né? E os filmes do Bergman que se passam na Idade Medieval. Enfim, muita gente ataca os filmes por não serem exatamente representações realistas ou históricas daquela época, né? Mas o próprio Bergman sempre falou que o ponto não era falar sobre a Idade Medieval. O ponto era usar um pano de fundo que possibilitasse uma discussão sobre aqueles valores, né? E o mundo medieval encaixava nessa descrição, né? Então, o Fonte da Donzela parece permitir essa discussão de como agir em frente a certas situações, né? Quer dizer, a existência de Deus ou a falta de existência de Deus ou a validade de alguma religião acima de outra permite ou não permite uma maleabilidade moral, né? Du ser det. Gud, du ser det. Det oskyldiga barnets död och min hämnd. Du tillät det. Jag förstår dig inte. Mais uma vez agradeço a presença aqui no Para Todos, Augusto. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, acompanhe as nossas páginas nas redes sociais. Semana que vem tem mais cinema para você. Até lá!